tarde. Antes de mais, o que é isto de character animation? Como é que descreves a tua profissão? A área em si. Eu diria que character animation é um processo artístico em que nós damos vida a um personagem e no fundo animamos um personagem, ou seja, recebemos um personagem que não tem vida nenhuma e temos de atribuir-lhe alguma vida e alguma representação, o que é que ele quer, o que é que ele não quer. No fundo, acho que assim de uma maneira muito geral é animar um personagem do zero, de uma T-pose ou de uma pose zero em que não existe nada e de repente temos algo com vida, algo que é real para a audiência. Tanto a nível 2D como a nível 3D. 3D ou tu utilizas também ilustração, a tua própria, porque também fazes trabalhos de ilustração? Sim, cheguei a fazer alguns enquanto estava a fazer freelancing e agora faço de vez em quando mais como hobby, faço algumas ilustrações. Mas para a animação em si, normalmente a ilustração uso mais para planear a animação. Okay. Como é que eu vou... Estás a falar a nível de poses? A nível de poses, a nível de expressões dos personagens que eu quero utilizar, mais nesse sentido. Voltando um bocado atrás, quando estavas nessa altura de seres um artista 3D mais generalista, tu utilizavas também as ilustrações para modelares, planificavas as tuas personagens para depois modelares, fazias o processo de modelação 3D ou... Fazia em alguns trabalhos de freelancer que fiz, cheguei a fazer e até algumas aulas que eu também cheguei a dar. Eu fazia a preparação dos personagens, normalmente ilustrava, tinha uns desenhos de concept, né? Uma concept art de como é que seria o personagem ou não, e depois desenhava os personagens de frente, de trás, de cima, para ter uma ideia de depois como é que ia fazer a modelação do personagem, e fazia uma planificação da grelha, do wireframe que eu queria, para saber onde é que ele ia deformar, onde é que colocaria os ossos. Fazias as vistas? E fazia as vistas, até usando quase a geometria descritiva de rebatimento de planos. Exato. E quando se começa no jornalista 3D há várias áreas, não é? Passaste também pela parte de luz e a parte de rendering, que é uma parte muito chata, especialmente a parte de rendering. Tens que olhar para o computador e aquilo demora um bocado de tempo. Mas como é que te começou a puxar dentro da área 3D para a parte de animação de personagens? Como é que chegaste... Como é que deu o clique, tipo, não quero seguir bem esta parte, eu quero ir mais para a parte da animação? Boa pergunta. Eu no início gostava um pouco de tudo, era um bocado jornalista, gostava de experimentar tudo um pouco. A iluminação não era uma das que eu gostava mais por causa desse fenómeno de ser super demorado. Eu penso que a animação me chamou um pouco. Eu lembro-me de ter começado a ver alguns filmes da Disney na altura. Eu estava um bocado cansado um bocado do 3D na altura. Eu gostava de experimentar tudo um pouco, mas andava ali um bocado já baralhado. E então comecei a ver alguns filmes tradicionais de animação e de desenho. E algo me fascinou com o facto dos personagens, os desenhos terem vida em si. E então comecei a investigar um pouco mais essa área específica. E comecei depois, na área de 3D, a experimentar um pouco mais a animação e achei que de todas as áreas era a mais desafiante para mim, num certo sentido. Mas começaste com a parte clássica da animação, não é? Começaste a estudar essa parte comecei a 2D, estudar, exato, a parte de stop motion, no fundo. Sim, comecei a estudar, no fundo, foi os princípios base da animação, que se aplicam um bocadinho a todas as áreas, né? Tradicional, stop motion. E por aí fui fazendo algumas experiências de 2D e depois de 3D. Mas acho que foi o fascínio por ver algo ganhar vida e poder dar movimento. Eu sempre tive fascínio pelo movimento e pela representação também dos personagens. E era muito desafiante. Pareceu-me muito criativo também. Eu tenho aqui uma questão para te pôr que tem a ver com o mercado profissional que se vive cá em Portugal. Tu estiveste aqui na Big Storm Studios em 2009, 2011 com o projeto Gomes Green Island. Tu tinhas uma equipa, ingressaste numa equipa, essa equipa era multifacetada, isto é,
cada um fazia uma parte do projeto ou cada um podia estar em todas as partes do projeto ao mesmo tempo? Tínhamos uma equipa, sim, éramos uma equipa pequenina, para aí 10 pessoas, mais ou menos, 10, 15, sim. E havia uma organização, cada um fazia o seu trabalho, mas tínhamos alguma liberdade de nos podermos ajudar uns aos outros em alguma coisa que fosse preciso. Mas normalmente nós tínhamos funções específicas já dentro. Eu, na altura, comecei como iluminador, a fazer só a iluminação dos planos, e aos pouquinhos, de vez em quando, recebíamos alguns planos de animação, por exemplo, para corrigir algumas coisinhas. E eu, como já estava com o bichinho da animação, olha, posso só experimentar corrigir essa animaçãozinha e tal. E eles às vezes iam-me dando alguns planos, portanto íamos experimentando um bocadinho e a partir daí depois comecei então a ingressar mais pela animação e mudei de iluminação para a animação dentro da empresa. Portanto era um pouco livre, mas cada grupo de pessoas tinha uma função específica. Uns tinham os efeitos especiais, os outros tinham a iluminação e os outros tinham a animação. Mas como também éramos um grupo pequeno e estávamos bastante um pouco uma pequena família, nós tínhamos muita interação entre todos e havia muita... Eu fiz-te esta pergunta porque, pronto, em Portugal, às vezes o que é que acontece quando os grupos são pequenos, as equipas são pequenas, quando a gente vê o deadline a vir, não é? Depois temos que ajudar-nos uns aos outros para terminar o projeto. Sim, sim, já sim. A tua função deixa de ter propriamente de estar fixa, não é? Sim. Não, tu passas a ser mais multifacetado. É o que for preciso para ajudar. Sim, agora que me estás a referir isso, eu lembro-me nas fases finais de entrega de cada episódio do Bambi, como já tínhamos animado e já era o processo de render, depois era a pós-produção em After, nós chegámos todos a entrar a fazer pós-produção em After, porque já não havia muito para fazer e tínhamos de entregar o episódio rápido, e aí toda a gente entrou na ajuda a fazer pós-produção em After. Esse projeto tinha muito 3D. Tinha imenso 3D. Há projetos de animação que têm muita pintura, especialmente background e coisas do género, mas esse era muito maçudo. Era bruto, não havia muita pintura, não. Era ali tudo 3D na cara. Tu passaste aqui pelo projeto Lápis Azul, que foi um aluno também nosso, uma coprodução da SIC e da Faculdade Lusófona. Como é que descreves a tua passagem? O que é que existe nesse projeto? O projeto foi espetacular, eu gostei imenso de trabalhar com o Rafael Antunes, o realizador, e ele deu-me imensa liberdade criativa nesse projeto. Eu nesse projeto tinha como função fazer as animações 2D que eles depois integravam no meio do documentário, faziam alguns cortes quando fossem precisas as animações. E eu nesse projeto, eu gostei imenso desse projeto porque eu queria um pouco experimentar a área de 2D também e experimentar um pouco de ver o que é que eu conseguia fazer com a área 2D, um desafio. E o Rafael nesse projeto dava-me os argumentos das histórias pequeninas que ele queria para a animação e depois eu tinha a liberdade de fazer o storyboarding, apresentava ao Rafael, ele depois dizia, olha, ok, tá bom, muda isto, não muda tal, segue. E eu depois fazia a animação, aos bocados e ia-lhe mostrando também. Era um processo bastante colaborativo. E no fundo foi o storyboarding, fiz a animação dos personagens todos. O grafismo também era da tua responsabilidade? O grafismo da parte da animação foi todo meu. Sim, só a parte da animação. Isso é bom. Calhou bem. Às vezes todo um guião bastante específico e não pode ser. O grafismo, o estilo da animação foi no início fiz alguns testes com o Rafael para ele ver que tipo de estilo é que ele queria escolher e até termos um estilo mais ou menos assente para depois para as animações todas daí para a frente. Mas o resto do processo foi bastante tinha bastante liberdade no fundo. Como era também só eu um pouco, as decisões eram às vezes são mais fáceis de tomar também quando estamos sozinhos, né? É mais, ok, então vamos experimentar isto, vamos experimentar aquilo, agora mostro ao Rafael. E a responsabilidade também é maior. A responsabilidade também é maior. Quando falha alguma coisa... Tu tiraste aqui um curso Animation Mentor da Online School Animation VFX em 2014. Fala um bocado deste curso, como é que o soubeste?
fizeste uma pesquisa e no meio dessa pesquisa encontraste esta escola? Ou tinham-te referido? O curso em si já é uma pergunta que eu às vezes penso nisso, eu não me lembro bem onde é que eu encontrei. Mas eu lembro-me que foi na altura em que eu estava aqui na Lusófona a tirar aulas e já andava a ver se escolhia com o bichinho da animação. Lembro-me, eu penso que foi online, que eu dei um daqueles bannerzinhos, às vezes, de curso online, não sei o quê. E eu comecei a investigar online o curso em si e comecei a ver que eles realmente tinham professores da indústria e tinham uma grande qualidade dos trabalhos dos alunos e comecei guardei o curso na altura, lembro-me que guardei o curso e fiz download de alguns e-books que eles tinham e tudo, e dicas e fiquei com aquilo na mente e guardei o curso para eventualmente se um dia calhasse conseguisse fazer. É um curso inteiramente online? É um curso todo online, é. Depois quando tive a oportunidade então e o tempo lá, então escolhi investir no curso. Quando decidi mesmo, ok, quero especializar-me em animação e acho que este curso, de todos os cursos que eu pesquisei na internet, pareceu o mais indicado para o que eu queria e com mais saída profissional, neste caso. E já estavas inteiramente em termos de área na animação de personagens? Aí já estava mesmo focado, queria mesmo especializar-me. Tu nesse curso teste tudo, isto é, falaste de RIC, falaste de animação ou foi inteiramente especializado? O curso é inteiramente especializado só na animação das personagens. Foram 18 meses e é mesmo do início ao fim, é tudo desde os básicos da animação até uma animação complexa de 2 personagens com diálogo e movimento, mas é só especificamente de animação. Era feito por módulos, isto é, tinhas um objetivo no módulo e depois de acabar esse módulo passavas ao próximo módulo? Sim, nós tínhamos 6 módulos por 3 meses cada módulo e os módulos iam avançando em termos de dificuldade. O primeiro módulo era os princípios de animação e tínhamos vários exercícios pequeninos com bouncing balls e uns killzinhos só com uma cauda e um banco do jardim, não é? Exato, a saltar. E aos pouquinhos vamos começando a ganhar mais confiança e começando a conhecer os princípios e depois vamos avançando para walk cycles e para um exercício só de corporal e aos pouquinhos um diálogo, uma representação. Também fizeram steps? Ou... Fizemos um walk cycle steps, fizemos só uns walk cycles só com pernas e depois um de um cão, era de quadrúpede, e depois um walk cycle humano, acho que foi isso. Não havia assim steps de graus ou isso, não sei se era. Participaste aqui em 2 grandes filmes, pelo menos bastante conhecidos, o Stokes e The Angry Birds. Como foi trabalhar nesse projeto para... Isto já estou a falar da Sony Pictures Imageworks. Houve uma coisa que eu tive aqui que eu não soube ver daquilo que eu investiguei de ti. Houve alguma parceria entre esse curso que tiraste e a Sony Pictures? Ou tipo, eles tinham uma base de dados, escolheram os melhores alunos e depois houve uma espécie de concurso? Foi graças ao curso que eu consegui entrar para a Sony, nesse caso, porque foi uma das razões pelas quais eu entrei no curso já. Uma das razões era o facto da Sony, do Animation Mentor, trabalhar com pessoas da indústria que trabalham na Sony, na Pixar, Disney, etc. Portanto, os professores são pessoas da indústria e a vantagem que têm é que durante as aulas, se nós nos empenharmos e conseguirmos mostrar tanto o nosso trabalho como a nossa colaboração com os outros alunos, a escola em si, começamos a ganhar alguma reputaçãozinha entre a comunidade de animadores e os professores depois, neste caso para mim, tive a sorte, um dos professores era da Sony e ele recomendou-me à Sony depois para... A Sony andava à procura de animadores e eles muitas vezes vão ao Animation Mentor ou a alguma escola online à procura de alguns que existam e tive a sorte nesse caso. E como é que foi trabalhar com eles? A equipa era muito mais vasta, provavelmente. Da Sony, sim, a equipa é gigante. gigante. Eu penso que agora estão a alcançar cerca de 700 a 900 trabalhadores no edifício que nós estamos, mas por exemplo só animadores, só especificamente o Character Animation. Nós no Angry Birds
chegámos aos 80, 90 e agora nos torques acho que fomos aos cerca dos 120. Só animadores de personagens, tirando os outros departamentos de rigging e rendering. E as equipas não são como em Portugal, provavelmente, cada um tem a sua função. Cada É um super é específico. super específico nesse aspecto. E eu praticamente quase nem vejo não tenho quase interação entre elementos? Rigging. Há interação, mas normalmente é com os supervisores ou com os chefes de equipa. Nós temos uma função mesmo muito específica, nós recebemos os planos já, na animação recebemos os planos já preparados para nós, com os personagens e os backgrounds que são precisos. Depois damos a vida aos personagens, fazemos o plano, animamos o plano e depois deixamos de o ver. Diz-me uma coisa, vocês não têm na parte de rigging, que é a construção de esqueletos, para quem não sabe, para os personagens, para vocês animarem, vocês não orientam, tipo, olha, eu quero o esqueleto desta forma, ou eu preciso que o esqueleto faça isto para eu animar esta personagem, porque é muito específico, ou whatever. No início de cada projeto, há uns meses, um ano de preparação dos personagens, dos rigs, são construídos os rigs, e há um grupo de animadores pequeno que vai fazendo os testes de animação aos personagens, que vão ser precisos testar a personalidade deles, testar o movimento, até onde é que eles conseguem ir ou não. E aí normalmente é quando existe mais colaboração entre o departamento de rigging e animação. E a animação costuma avisar o pessoal do rigging, olha, precisamos disto, precisamos daquilo, que estás a referir. Depois, à medida que o projeto vai avançando e vamos começando a animar e começa a produção, já não há tanta interação, continua a haver um bocadinho feedback. Se nós tivermos algum problema, como chegou a acontecer nos Angry Birds, por exemplo, com os porcos, os porcos do Angry Birds eram super difíceis de animar, e havia montes de colisões dentro das geometrias. Então nós referimos isso ao nosso chefe de equipa, ao nosso lead. Depois o lead, nas reuniões que tem entre departamentos, é que refere ao pessoal de rigging, precisamos disto ou precisamos daquilo, se conseguirem. Isso é muito geek. É muito específico, tem muitos, não é, como não é um grupo tão grande, é uma empresa tão grande, é tudo muito organizado e tudo cheio de reuniões e tudo cheio de passos. Eu falo, por exemplo, há situações de personagens que é preciso dinâmica. Não é só a tradicional animação. Sim. É preciso interação de colisões de objetos, de formações feitas por física, etc. Às vezes é preciso incluir no próprio rig, ou ele está preparado de certa forma para que vocês tenham essa possibilidade. Aconteceu alguma vez? Sim. Essas personagens, eu estou a lembrar dos porcos, porque eles têm montes de... Tem imensas colisões. Há umas ferramentas especiais, em particular na Sony. Penso que em algumas outras empresas, às vezes os rigs já estão mais preparados para todas essas situações de formações. Nós na Sony temos uma ferramentas, como eles têm aquele estilo cartoon inicial que eles tinham do Cloudy e do Hotel Transylvania. Eles têm uma ferramenta especial que nós podemos aplicar de formadores sobre a animação que já está feita, para poder esticar braços e torcer e fazer S's com os braços, ou esmagar e conseguirmos chegar a um grafismo que o realizador quer específico. E aí normalmente nós já não pedimos tanta coisa ao departamento de rigging, porque nós, como temos estas ferramentas disponíveis, aplicamos conforme seja preciso no plano ou não, porque são as ferramentas que são específicas, são coisas específicas só para o nosso plano em si, não é preciso estar a afetar o rig todo geral. Mas a Sony também tem os próprios developers e programadores que fazem esse próprio software. Sim. Mas a vantagem... Eles lá programam. O software, por acaso, é o Maya. Eles têm o pessoal que desenvolve estas ferramentas específicas dentro do Maya, só para nós. Sim. E já ajudam bastante. Sem ser muito geek, mais uma vez, como é que te compões um plano? Escolhe um plano. Okay. Eu lembro que daqueles que eu vi, tu tinhas uma personagem a falar à porta, por exemplo, que estava na porta. Como é que tu compões o teu processo de trabalho nesse plano, por exemplo? Como exemplo. Ok. Eu normalmente como é que começas, depois como é que te envolves, e depois como terminas e dás depois à próxima área da empresa para depois finalizar. Ok. Eu agora costumo ter mais ou menos 2 processos conforme os planos. Se for um plano assim de representação, como estavas agora a referir, eu tenho um processo. Se for um plano de muita ação,
tenho um outro processo um bocadinho diferente, mas normalmente inicialmente eu recebo o plano e informação e sei, ok, este é o personagem que eu vou ter e faço a mim próprio algumas questões, o que é preciso neste plano, qual é a intenção do personagem, de onde é que ele vem, quem é que ele é, todas as questões essenciais para saber o que é preciso transmitir à audiência naquele plano. Depois de eu saber toda essa informação, vou ver um bocado o storyboarding, se eles têm algumas poses que eles querem atingir naquele plano específico, qual é a ideia deles. E a partir daí faço então, começo a fazer uns thumbnails em papel de alguma ideia que eu queira para o plano em si, algumas poses que eu queira atingir ou alguma representação específica, no caso dessa rapariga na porta. Depois disso filmo referência de mim próprio. Se eu não puder filmar, se for um cão ou um monstro, que eu não consigo fazer tão bem, vou ver referências no YouTube ou vídeos de como é que os animais se mexem. Quando é representação eu faço eu próprio, seja uma mulher, seja um homem. Cheguei a fazer dos storks, fazia de passas, portanto há montes de vídeos que eu tenho que são daqueles que estão numa pasta secreta, que é para ninguém ver que eu tenho os meus vídeos assim meio estranhos, né? Figuras. É um processo giro, divertido, e depois nós animadores vamos partilhando isso lá na Sony e vamos mostrando uns aos outros. Vamos usando uns com os outros. Olha, vem cá tu agora. Assim. Okay. Depois desse processo de referência, então eu estudo o vídeo em si para ver como é que nós nos movemos na referência, como é que a atuação foi, as sobrancelhas, quando é que foram, um pouco, etc. Depois disso planeio então em papel mais especificamente tudo o que eu quero, as poses principais, as intermédias, o que é que eu quero fazer na cena, o que é que eu não quero, alguma movimento de câmera que eu queira, e depois de estar isto tudo planeado é que eu vou para o Maya, pego nos personagens que estejam lá e depois tenho um processo inicial em que meto só as poses principais, iniciais, só da ideia que eu quero mostrar ao realizador. No caso da Sony, depois eu mostro o que eu já tenho feito só de poses iniciais de ideia rapidamente aos meus leads, ao supervisor. Eles depois dão-me feedback, eu corrijo o que for preciso. A partir daí passo para um outro processo em que começo a limpar tudo e a meter mais poses intermédias e a ver se está tudo a fluir, corrigir aqui, corrigir ali. E depois volto a mostrar, ter mais algum feedback, e depois de estar mais ou menos tudo no caminho certo, passo então para a parte final de polishing, em que vou dar os detalhezinhos todos pequeninos, e roupas e antenas, e ficar tudo bonito e fluido. E só depois disso então estar bem assente e final, e voltar a mostrar então ao supervisor. Aí é que depois publico o shot, o plano, para o próximo departamento. Tu, secondary animation, estou-me a lembrar, por exemplo, do cabelo, também faz essa parte? O cabelo não, no caso da Sony não. No caso desses projetos de estudante, normalmente nós desenrascamos o freelancing, normalmente somos nós, vamos desenrascar, nós é que fazemos um pouco de tudo, né? Na Sony não, na Sony no caso de alguns personagens, às vezes costumávamos era ter proxies para o cabelo ou para os pelos, podíamos dar alguma ideia do que é que queríamos fazer, se fosse algum plano específico em que os cabelos, por exemplo, disparassem, que o personagem ficasse super excitado, assim, e os cabelos disparassem, ou as penas, ou qualquer coisa, dávamos uma ideia do que é que queríamos e depois o departamento de pelos e cabelos é que fazia por cima da nossa animação, o tratamento. Mais um departamento. Ao departamento logo a seguir de Character Effects. Eles é que tratam de tudo o que é pelos e cabelos. Olha, sobre os prémios do Applause Award e Mentor Choice Award Animation Mentor, e o Applause Award teve a ver com o Sony Pictures Imageworks. Qual foi a sensação de teres recebido esses prémios? Aliás, o Mentor, tens aqui mais outro, que é o Mentor Choice Award Recognition for the Highest Achievement for Character Animation. Isto acho que é do teu curso? Era do curso de Animation Mentor. Qual foi a sensação? Bem, tanto um como o outro, eu não estava nada à espera. Eu lembro que o do Animation Mentor, eles costumam ter esses prémios no final do curso, para alguns alunos. E lembro-me que eu tinha ido ao festival de animação do fim de curso, a graduação. Tem um festival de graduação lá na Califórnia e eu, olha, vou aproveitar a oportunidade. E aquilo era uma festa gigante e então estavam a apresentar os prémios. Olha, este aluno, não sei o quê. Eu não fazia ideia, eu estava lá no meu canto sossegadinho, e quando disseram o meu nome,
caneco. Foi fixe, mas estava ali, ei, ok, lá tive de ir para o palco, dizer umas palavras. Aí é espetacular, porque é mais do que para mim em si, é o reconhecimento pelo trabalho que nós fazemos. O facto de receber o prémio, naquele momento eu senti que, ok, afinal devo ter feito um bom trabalho e acho que aí compensou todo o esforço que eu me dediquei. Tanto esse e o do Angry Birds. Do Angry Birds também foi assim de repente. Lembro-me que me chamaram à sala, o meu lead e o meu supervisor: olha, podes vir aqui, Sérgio. E eu, ei, o que é que se passa aqui? O que é que eu vou ter que fazer, né? E depois então disseram: olha, atribuímos este prémio. E eu lembro que fiquei super honrado, senti-me, epá, principalmente com a equipa do Angry Birds, foi especial para mim, eram espetaculares. E o facto de terem, lembro, foi bastante um processo bastante criativo e demorado, e reconhecerem o trabalho e um prémio foi uma sensação muito boa de ok, obrigado. Também é merecido, imagina a quantidade de alunos também que estavam lá e que eram bons. Sim. E também a própria empresa da Sony. Sim, eram vários animadores. Estamos a falar do top, não é? Tu estás no top agora? Sim, diria que sim. Agora vou a caminho. Vou a caminho de lá, ainda há muito caminho para percorrer, mas... Eu vou-te propor só aqui uma última pergunta, que é, para alguém que queira seguir a área de Character Animation, o que é que tu aconselhas? A especialização em Character Animation mesmo. 3D já nem tanto, porque pode ser muito generalista, mas sim, mesmo a área específica de Character Animation. Eu diria que quem quiser mesmo seguir esta área é começar a ler eu lembro que comecei a ler o livro do Richard Williams, do Animator Survival Kit, e acho que esse livro, para iniciar e para começar a entrar na área aos pouquinhos, é espetacular. E depois disso, se calhar um curso 3D para ter uma ideia, um curso simples, não precisa ser um curso grande, só para começar a ter uma ideia do 3D ou 2D, se for essa a preferência. E depois, neste caso específico da animação, eu penso que um curso online agora de animação destes que existem, já não há só Animation Manager, há o iAnimate e o Anim School, já há vários cursos que são específicos da área, e neste caso, como são professores da indústria que trabalham além de darem as aulas, eles sabem especificamente como é que é o processo de produção e o que é preciso para os animadores, e eu penso que isso seria o passo mais importante a seguir, a tirar, e especializar-se e depois trabalhar daí. E muito trabalho, não é? É bastante trabalhoso. É muito. Tem muita informação para receber só deste campo específico, e como qualquer outro departamento, não é? Claro. Como generalista, às vezes é. Mesmo os special effects é a mesma coisa. É imensa coisa para trabalhar. Mas penso que sim, penso que seria esse o passo. Para mim, ajudou-me imenso tirar o curso aqui, porque eu na altura sabia que queria algo 3D, multimédia, mas aqui o curso ajudou-me a conhecer um pouco tudo e a ter uma ideia do que é que eu... ok, isto gosto, isto não gosto, e, ok, então se calhar isto aqui gosto mais, 3D. E aos pouquinhos fui afunilando as preferências, e depois o curso de online foi mesmo específico para aquilo que eu queria. Eu fico contente, fico contente de teres alcançado aí uma posição bastante... Para mim, deixa-me um bocado orgulhoso. Obrigado. Por mais mínima que seja, porque eu estive no início da tua formação. Sim, eu lembro perfeitamente das aulas de animação. Mas fico contente quando vos encontro e vocês seguiram a área do 3D, que ninguém gosta. É verdade, é uma área... Mas fico contente. Sérgio, olha, obrigado. Não, obrigado por me receberem. Obrigado, Pedro. E continua aí, mostra coisas. Ok, eu vou mostrando aí, vou fazendo isso. Obrigado por terem assistido a esta conversa agradável com o Sérgio, e até uma próxima.